Pessoal, hoje a gente vai finalizar, né, nosso conteúdo aqui da disciplina de hidráulica, conversando um pouco sobre o conceito de energia específica e também sobre o conceito de ressalto hidráulico. Por que é importante a gente falar desses dois conceitos, né, tanto de energia específica quanto de ressalto hidráulico? Porque muitos fenômenos que ocorrem nos canais, né, agora a gente volta um pouco a nosso olhar para o estudo dos canais novamente, né, que a gente deu uma paradinha para falar de orifícios, tubos, bocais e vertedouros, agora a gente volta nosso olhar para o estudo dos canais, e muitos fenômenos que acontecem nesses canais, eles podem ser analisados utilizando o princípio de energia, né, e a gente já viu anteriormente, né, que a energia total de um escoamento por unidade de peso em qualquer uma certa seção de um canal, onde a gente tenha distribuição de pressão hidrostática, né, aquela distribuição de pressão constante, a gente vai poder aplicar a equação, né, da energia, que é a energia ali naquela seção, ela é a posição, né, geométrica, mais a carga de pressão, mais a carga de posição, mais a energia cinética, né? Então, assim, esses conceitos, eles foram inseridos aí no nosso estudo da hidráulica, basicamente lá ali 1912, mais ou menos, e aí a gente modificou um pouco, né, o nosso estudo, foi modificado um pouco o estudo da abordagem dos problemas hidráulicos através aí do uso da energia específica para resolver problemas. Então, a gente vai falar separadamente sobre cada um desses fenômenos, né, desses compostos aí, para poder finalizar aqui. Vamos começar pela energia específica, também conhecida como carga específica, tá? A energia específica, ela é definida como uma energia, ou seja, como uma carga disponível em uma seção, tomando como plano de referência o fundo do canal, tá? O fundo do canal, ele vai ser o plano de referência horizontal naquela seção. Então, assim, em outras palavras, né, essa energia específica ou a carga específica, ela é a distância vertical entre o fundo do canal e a linha de energia, né? O que corresponde aí a gente considerar a cota topográfica como sendo igual a zero. Se eu considerar o fundo do canal como o meu plano de referência horizontal, meu plano horizontal de referência, isso aqui quer dizer que a minha cota topográfica vai ser igual a zero. Então, matematicamente, né, a carga específica, a energia específica, ela vai poder ser determinada através de uma equação, né? Então, a gente sabe que a energia, ela pode ser dada pela a altura topográfica, né, que é a cota topográfica, o Y aqui é a carga de pressão, porque a gente tem que no escoamento de superfície livre, só vou ajeitar aqui, no escoamento de superfície livre, a gente tem o canal aqui está o nível da água, né, e aí a gente sabe que a pressão aqui é a pressão atmosférica. Então, a nossa pressão aqui, nosso P sobre gama, é a pressão atmosférica, que é dada, então, pela altura da lâmina d'água. Então, o nosso Y aqui é o nosso mesmo P sobre gama. E aqui é a nossa energia cinética, né, oriundos aí lá da equação de Bernoulli. E o Z é a cota. Se o Z, então, for igual a zero, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter que a energia específica, então, vai ser o somatório da altura da água, que é a nossa carga de pressão, mais a energia cinética. Escrevendo a velocidade, que a gente sabe que velocidade é vazão sobre área, nossa energia cinética, então, ela fica igual ao somatório da cota da altura da lâmina d'água, né, com a energia cinética. Então, a energia específica em uma seção do canal vai ser a soma da altura d'água com a carga cinética. E aí, a gente, né, tem uma dada seção do canal aí para uma dada vazão. Essa energia específica, ela vai ser função apenas da geometria
da seção, né, porque está aqui, ó, é a área, e também, né, em particular, da altura d'água. A gente consegue calcular a energia específica em uma seção qualquer de um canal, apenas conhecendo os parâmetros geométricos dessa seção e também o parâmetro de altura d'água. Se a gente explotar isso para um canal retangular, né, a gente sabe que a área vai ser a largura de fundo vezes a altura d'água. Se o canal tiver uma seção retangular, aqui é a nossa largura de fundo e aqui é a altura d'água. Então, a área vai ser largura de fundo vezes a altura d'água. E a gente sabe também que a vazão unitária por unidade de comprimento da seção transversal, ela é a vazão total dividido por B. Tá? Isso aqui é a vazão unitária na largura do canal. Então, logo, a minha vazão aqui, ela é essa vazão unitária aí na largura do canal, né? A vazão que eu tenho aqui, distribuída ao longo da largura do canal, vezes a minha largura de fundo. Se eu substituir isso aqui e isso aqui nessa equação, pegando isso aqui e substituindo aqui, o que é que eu vou ter? Né? Eu tenho que a energia específica vai ser a altura d'água, vazão é QB ao quadrado, 2 vezes G, a área é B vezes Y também ao quadrado. Os B's vão embora aqui um com o outro, e aí a gente tem que a energia específica, então, ela vai ser igual, né, ao nosso Y, que é a altura da lâmina d'água, mais a vazão específica, né, que ela é definida aí como a relação entre a vazão e a largura do canal, ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade vezes o Y ao quadrado. Então, a gente pode considerar que o E, a energia, varia com a altura da lâmina d'água. É uma função de Y, ou seja, da altura da lâmina d'água. Então, se a gente considerar um certo valor aqui de vazão específica constante, a gente pode construir um gráfico, né, relacionando energia específica com a altura da lâmina d'água. Então, vamos construir esse gráfico aqui, né, fazer essa curva, a altura d'água por energia, considerando a vazão específica constante, tá? Essa vazão que é constante aqui é o nosso Qzinho. Então, a gente vai considerar essa vazão constante e vamos, então, construir esse gráfico. A gente tem que observar duas coisas, né? Para o canal retangular, só relembrando, a área é B vezes Y e a vazão unitária é Q dividido por B. Só que quem é vazão? Vazão é velocidade vezes a área. E a área é B vezes Y. Então, a vazão é velocidade vezes B vezes Y. Se eu dividir isso aqui por B, ó, a minha vazão é V sobre Y, certo? Então, eu vou chamar a minha energia, né? Vou simplificar aqui, ó. Energia é Y mais Q ao quadrado sobre 2GY ao quadrado. Eu vou chamar o Y de A e vou chamar esse segundo termo aqui de B. Se A é igual a Y, né? Isso aqui é uma reta a 45 graus. Então, eu posso traçar aqui esse gráfico de A como uma reta a 45 graus. E B, ele representa, né, uma curva hiperbólica. E a energia vai ser, então, o somatório dessas duas curvas, A mais B. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar isso aqui e vou plotar num gráfico, seguindo as seguintes condições de contorno, né? Quando o Y for zero, ou seja, quando eu não tiver a altura d'água, lembrando que a gente está aqui numa seção retangular, quando o Y for igual a zero, a minha lâmina d'água ela é inexistente. Então, a minha área também é igual a zero. E se eu estou dividindo aqui por um zero ao quadrado, o meu B ele tende ao infinito. Então, a energia fica igual apenas ao B, né, porque o A é zero, e tende ao infinito. Então, quando o Y for zero, a energia ela vai tender aí a um valor infinito, tá? E quando o Y tender ao infinito, ou seja, o nosso B aqui vai ser zero, porque o Y eu estou dividindo por uma coisa muito grande, então eu vou ter um número muito pequeno. E o A também vai tender ao infinito. Então, porque o A ele é o Y. Então, a energia também vai tender ao infinito.
Então, a gente tem uma curva de energia que tende ao infinito das duas formas, né? Tanto quando o y for igual a zero, tanto quando o y for igual a infinito, que é uma altura d'água muito grande. Então, a gente consegue traçar aqui uma curva, né, da relação da altura d'água com a energia específica, né? Há uma vazão constante. Essa reta aqui, que é a curva A, é a reta y. Essa curva aqui hiperbólica, que é a curva B, ela é vazão específica ao quadrado sobre 2GY ao quadrado. E a gente tem aqui, então, a curva que é a nossa curva Y vezes zero, que é exatamente a nossa curva de energia, né? Aqui que é o somatório. É o somatório de A mais B. Então, essa aqui é a nossa curva. Quando o Y for zero, ela tende ao infinito. Quando o Y for muito grande, ela também tende ao infinito, tá? Então, a gente tem aqui a nossa curva de energia. A gente pode, né, observar algumas coisas para essa nossa curva de energia aqui, tá certo? Ela tem duas assíntotas, né? Uma é o eixo das abscissas, que é o eixo E, e a outra é a bissetriz aqui, que é o eixo, que é a curva Y, né? Então, ela nunca vai encostar nesses eixos, elas são as assíntotas aqui dessa curva de energia. Então, assim, a gente pode observar, né, que para cada nível de energia pré-fixado, a gente vai ter duas possibilidades de transmitir e de escoar uma vazão constante no canal. Tipo, se eu olhar aqui, uma energia qualquer, quando eu traçar, eu encontro essa curva em um ponto e em outro ponto. Então, para cada nível de energia, eu tenho duas alturas relacionadas, tá? E aí, o escoamento, ele pode se dar nessas duas alturas, na y1, que corresponde a uma raiz dessa equação, ou na y2, né, que corresponde à raiz da mesma equação, né, dessa mesma equação aqui, só que em na parte superior do gráfico, tá certo? Então, a y1 está aqui na parte inferior do gráfico, ó. Se eu pegar aqui o ponto de inflexão dele, né, que é esse ponto aqui, onde eu chamei de EC e de YC, eu tenho uma altura na parte inferior e eu tenho uma altura na parte superior. Aí, se eu dividir esse gráfico aqui a partir do seu ponto de inflexão. Então, assim, esses dois escoamentos, eles vão ter características bem diferentes, tá? O escoamento com a altura menor, aqui, que é a Y1, ele vai ser um escoamento mais rápido. Então, essa parte aqui é o escoamento chamado, ele é bem rápido, e ele é chamado de escoamento torrencial. E a parte de cima do gráfico aqui é o escoamento lento, a altura 2, né, Y2, é o escoamento lento, ou também chamado de escoamento fluvial. Tá bom? E aí, essas profundidades, né, Y1 e Y2, são chamadas de alturas, ou, na verdade, profundidades alternadas ou correspondentes. A gente pode traçar também um outro gráfico. Ao invés de manter a minha vazão constante, eu posso manter a minha energia específica constante. Só uma observação a respeito do ponto de inflexão, tá? Esse ponto de inflexão aqui, o EC, que eu chamei, que é a altura, a uma certa altura, é exatamente essa energia aqui, é o que nós chamamos de energia crítica, que ela nada mais é do que a energia mínima para acontecer o escoamento, tá? Percebam que ela é a menor energia que nós temos. Uma energia menor do que esse escoamento não acontece. Então, quando a energia ela é igual a essa energia crítica, a altura do escoamento ela é chamada de altura crítica.
E aí, no parzinho EC, YC, a gente tem o que nós chamamos de escoamento crítico, tá? Que é o escoamento que acontece com a mínima energia necessária para acontecer. Quando a energia, quando a altura é maior do que a altura crítica, a gente vai ter o escoamento fluvial. Quando a altura for menor do que a altura crítica, a gente vai ter aí o escoamento torrencial, tá? Então, a altura crítica, ela não é a menor altura para o escoamento acontecer. É a energia que é crítica, que é a menor energia necessária para que aconteça o escoamento. A altura crítica, ela representa a altura para essa energia específica, porque a curva, ela é hiperbólica, ela não é linear. Então, a gente tem sempre que fazer aí relembrar esse detalhe. Então, se a gente fizer a energia constante, então eu consigo relacionar a altura da água com a vazão. E aí, o que acontece? Acontece isso aqui. Então, a minha energia aqui, ela vai ser igual a 1 é 0, que ela é constante. Tá? Esse é 0, então, vai ser igual a y mais q ao quadrado sobre 2g sobre y ao quadrado. Então, quando o y for 0, a vazão é 0, não tem água, né? Então, se não tem água, a vazão ela é igual a 0. Quando o y tender ao E0, né, a energia constante, quando o y tender ao seu valor constante, a vazão específica ela também vai ser igual a 0, porque eu tenho água, mas em condição estática. Então, eu tenho aqui, né, eu posso formar esse gráfico da energia, né, e também Y, a altura d'água, por vazão, né, onde a altura d'água aí vai se aproximando do valor constante, né, que é o E0, tá? Porque o E0 é igual a Y mais alguma coisa. Então, quando o Q for 0, né, a gente vai ter aqui o Y igual ao E0. E aí, a gente pode, né, destacar aqui também o ponto de energia crítica, né, que é esse mesmo pontinho aqui, ó, o YC, né, que é a altura do ponto de inflexão, que é aquele ponto referente à energia mínima ou ao seu correspondente à vazão máxima. Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente viu que ele, fica bem claro que a gente tem aqui o ponto de energia mínima. Quando a gente plota esse outro gráfico, o ponto de inflexão, que é o ponto da altura crítica, ele corresponde à máxima vazão específica. Então, no ponto de energia crítica, no escoamento crítico, tem-se energia mínima e vazão específica máxima, tá? A gente tem essas duas relações aí. E a altura crítica, ela é apenas a altura relacionada a essas duas condições, tá? E ela está sempre num valor intermediário entre as duas alturas conjugadas. Ela é maior do que a altura do escoamento torrencial e ela é menor do que a altura do escoamento fluvial. Da mesma forma que a gente tem o escoamento torrencial acontecendo aqui. Torrencial e o escoamento fluvial. Tá? Acontecendo aqui acima do escoamento crítico. E bem aqui nesse ponto, o escoamento ele é crítico. Então, se a altura do escoamento for maior do que o YC, a velocidade vai ser menor do que a velocidade crítica. Então, a gente tem aqui o escoamento subcrítico, né? Para cada energia, a gente tem uma velocidade associada. Então, a gente chama de escoamento subcrítico ou escoamento fluvial. Se a altura for menor do que o YC, ou seja, se tender aqui para a altura conjugada Y1, né, a velocidade vai ser maior do que a velocidade crítica, e aí a gente vai ter um escoamento supercrítico, ou chamado também de escoamento torrencial. E se a altura da água for exatamente igual ao YC, for essa altura crítica que nos fornece a energia mínima para o escoamento acontecer e a máxima vazão, aí a gente tem o que nós chamamos de
escoamento crítico, que é exatamente aquele escoamento onde eu tenho o mínimo de energia necessária e eu produzo com isso a máxima vazão que aquela seção transversal pode me fornecer. Então, esse é o escoamento crítico. Se eu diminuir o nível de energia específica disponível, isso vai provocar um abaixamento, né, um rebaixamento na linha d'água, no escoamento fluvial, e se o escoamento ele for torrencial, quando eu diminuo a minha energia específica, eu aumento a minha altura d'água. Se eu vier para cá, está aqui a minha energia. Se eu tiver no escoamento torrencial e eu diminuir a minha energia, eu vou aumentando aqui a minha altura d'água. Se eu tiver no escoamento fluvial, que é acima do crítico, se eu vier diminuindo a energia, ó, eu vou rebaixando o nível a minha altura d'água, né? Então, eles vão tendendo aí ao escoamento crítico. Então, a relação do acréscimo, do aumento da energia específica interfere na altura da lâmina d'água diretamente, né, quando a gente tem, dependendo do tipo de escoamento que a gente tiver. Eu acabei não colocando aqui para isolar o valor de Q, deixa eu escrever aqui de novo sobre o escoamento crítico. Escoamento crítico. Eu tenho a energia mínima e a vazão máxima. Tá? Que é quando o Y, a altura d'água é igual ao YC, e a velocidade que acontece esse escoamento, nós chamamos também de velocidade crítica. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? Só comentando aqui mais uma vez, né, a altura, o YC, é a profundidade crítica, que corresponde à fronteira, aí entre os dois ramos da curva, e esse parâmetro ele é utilizado na identificação do tipo de escoamento do canal, tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? A gente vai agora calcular, verificar a matemática do escoamento crítico para canais retangulares, que são os canais mais simples que nós temos, né? E a gente vai ver como é que se comporta o escoamento crítico nesse tipo de canal. Então, assim, o escoamento crítico, como eu já falei, ele é definido como um estágio onde a energia específica é mínima para uma dada vazão, ou então onde a vazão é máxima, tá? Dada uma certa energia específica. Então, a energia específica ela é isso aqui, ela é a altura da água mais essa expressão aí em função da vazão específica do canal. Se eu aplicar a derivada em relação a Y, né, em relação à altura da água, se eu derivar essa função aqui da energia, tá aqui o canal retangular, o eixo Y tá aqui, né, e aqui eu tenho a largura de fundo, né? Então, se eu derivar essa função aqui da energia com relação à altura da água, que ela pode variar, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que a derivada da energia específica em relação ao eixo Y, né, em relação à altura da água, vai ser 1 menos Q ao quadrado, que é constante, GY ao cubo, tá? A gente vai ter isso aí. Como a gente já viu, né, que a vazão específica, ela é velocidade vezes a altura d'água, eu vou simplesmente substituir isso aqui nessa equação. Então, a derivada da energia específica vai ficar 1 menos V ao quadrado sobre GY. E a gente sabe, né, que o número de Froude, ele é dado pela velocidade dividido pela raiz quadrada da gravidade vezes a altura média, né, da seção geométrica, né, ou a altura hidráulica. A gente chamou isso aqui também de altura hidráulica. À época, né, quando a gente viu isso aqui, esse HM, lá no comecinho, hidráulica, a gente viu o quê? Que essa altura, ela era uma altura relativa a uma altura retangular. Se eu tivesse um canal aqui de uma seção qualquer, tá? Esse canal aqui de uma seção qualquer, ele vai ter aqui uma área molhada. Então, essa altura geométrica ou essa altura hidráulica é uma altura que vai me dar um retângulo que possua a mesma largura de fundo do canal
e me dê exatamente a mesma área da seção molhada de uma seção irregular, tá certo? Como a gente já está trabalhando com a seção retangular, então a altura hidráulica aqui, ela vai ser simplesmente igual à altura d'água propriamente dita. Então, eu só faço substituir, né? Então, vai ser velocidade sobre raiz de GY. Mas quem é velocidade? Velocidade é vazão específica dividido por Y, né? Substituindo aqui e levando o Y para dentro do radical, eu tenho que o número de Froude, ele pode ser calculado pela vazão específica dividido pela raiz de G vezes a altura d'água ao cubo. Ou seja, se eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, eu tenho exatamente isso aqui, ó, que é ao quadrado GY ao cubo. Ou seja, a derivada da energia específica em relação a Y vai ser 1 menos o número de Froude ao quadrado, tá? Porque Froude ao quadrado, ó. Então, a nossa derivada aqui é 1 menos o número de Froude ao quadrado. Então, se a gente for estudar o sinal da derivada, se a derivada for maior do que zero, né? Desde que a derivada de y em relação a d também seja maior do que zero, o número de Froude vai ser menor do que 1, porque se isso aqui for maior do que zero, né, o número de Froude vai ser menor do que 1. Se essa derivada for menor do que zero, o número de Froude vai ser maior do que 1. E se essa derivada for igual a zero, o número de Froude vai ser exatamente igual a 1. Então, se o Froude for menor do que 1, a gente vai classificar os escoamentos, né, de acordo com o número de Froude aí em torrencial, fluvial ou crítico também, tá? Quando essa derivada ela é exatamente igual a zero, né, a gente tem aqui que o Q ao quadrado sobre GY ao cubo vai ser igual a 1, então a gente consegue retirar aqui a profundidade do Y crítico. Por que o Y crítico aparece aqui nesse ponto? Que é exatamente quando a tangente é nula. A tangente é nula quando eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, né? Então, a profundidade crítica, né, ela, em canais retangulares, ela pode ser calculada pela raiz cúbica da vazão específica ao quadrado dividido pela gravidade. E aí a gente vai percebendo que em um canal retangular, né, a profundidade crítica, ela depende apenas da vazão por unidade de largura, ou seja, pela vazão específica. E aí, com isso, a gente consegue também escrever a energia específica mínima, né, ou a energia específica crítica, em função desse Y crítico. Ou seja, a energia crítica, então, ela vai ser 3 meios da altura crítica, tá certo? Então, se a gente fizer isso para a velocidade crítica, né, a gente só substitui a vazãozinha específica aqui, que é V vezes Y, substitui o valor do Y crítico, e aí a gente encontra que a velocidade crítica, ela é a raiz da gravidade vezes o Y crítico. Então, tanto a gente consegue demonstrar a energia específica crítica quanto a velocidade crítica, todo mundo em função do YC, né, da altura crítica. E aí a gente percebe também que a velocidade crítica, ela é igual à velocidade de propagação de uma onda de pequena amplitude, né, que se propaga aí sobre a superfície de um meio líquido de profundidade Y. Isso é uma característica física importante do escoamento crítico. A gente também tem outra propriedade que é a declividade crítica, né, que se a gente considerar o escoamento, a declividade ao longo de um canal largo, tá? De um canal largo onde eu tenho um escoamento uniforme crítico, a gente pode aproximar o raio hidráulico pela altura d'água, né? A gente consegue fazer essa aproximação, como a gente já viu anteriormente também, e aí a gente encontra, né, através da equação de Manning, N vezes da vazão, a raiz de Y da profundidade crítica, perdão, área crítica, raio hidráulico aqui elevado a 2/3. Então, aproximando o raio hidráulico como sendo a profundidade crítica, se eu tiver uma largura muito, muito, muito maior
do que a profundidade, a gente chega aí na expressão, tá? Que a profundidade crítica, ela vai ser o N ao quadrado, que é o coeficiente de Manning, depende do material, vezes a gravidade, a altura crítica ao cubo, dividido pela altura crítica elevado a 10 terços, tá? Então, a gente chega aí nessa expressão. E aí, se a declividade do canal for menor do que a declividade crítica, se declividade for menor do que a declividade crítica, né? Eu coloquei aqui o Y, mas é I, né? Se a declividade de fundo do canal for menor do que isso aqui, eu tenho um escoamento subcrítico, ou também subcrítico, ou também denominado de fraca declividade. Se a declividade de fundo do canal for maior do que a declividade crítica, então esse escoamento ele é dito como supercrítico, ou seja, torrencial, e de declividade forte, tá? Aqui é o fluvial. Tá certo? Então, a gente tem que a declividade de fundo e a altura d'água, elas são inversamente proporcionais, né? Se eu tenho uma declividade menor do que a crítica, ele é fluvial. E se eu tenho a altura d'água menor do que a altura crítica, isso aqui é torrencial. Se a altura d'água for maior do que a crítica, isso aqui é fluvial. Eles são inversos, tá certo? A declividade e a altura d'água são inversos, tá certo? Então, assim, a gente tem só que observar também que nas proximidades da altura crítica, né, existe aí uma pequena variação da energia específica e isso implica em uma variação na altura d'água. Essa variação na altura d'água, ela é bem considerável. E o significado físico disso é que, como muitas profundidades do líquido, que é um fenômeno que a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, a profundidade crítica, ela é crescente com a vazão, né? Só para a gente relembrar, quanto maior a vazão, maior a profundidade crítica também. Para a gente determinar as alturas alternadas, né, em canais retangulares, que são o Y1 e o Y2, a gente pega a equação, vou dividir aqui todo mundo pelo Y crítico, e aí eu tenho esse gráfico, que é uma curva adimensional de energia específica para canais retangulares. Quando o Y é igual ao Y crítico, então a relação Y sobre Y crítico ela é igual a 1. Quando o Y é maior do que o Y crítico, que a gente tem o regime fluvial, o Y sobre o Y crítico, então, vai ser maior do que 1. Então, essa região aqui é a região de regime fluvial. Quando o Y for menor do que o Y crítico, que é quando a gente tem um escoamento torrencial, Y dividido por Y crítico, então, é menor do que 1, que é essa região aqui, escoamento torrencial, tá? Então, a gente tem aqui a curva, ó, e aí eu tenho uma relação energia específica sobre Y crítico e a altura d'água sobre a altura crítica. E aí a gente faz essa relação, entra aqui nessa curva, né, e descobre, então, como é que funciona aí o canal, né? Então, esses valores E sobre YC, eles podem ser determinados para diferentes valores e colocados aí em forma desse gráfico, tá? Se a gente quiser calcular a profundidade crítica para uma seção qualquer, né, uma seção qualquer de um canal, eu vou ter a área, né, e eu vou fazer aqui um elemento
diferencial, que eu vou chamar de DA, que vai ser a largura de topo aqui, vezes o DY, tá? Que é a minha alturazinha diferencial. Então, para esse tipo de canal, né, a equação de energia específica, ela vai ser dada da mesma forma, y mais v ao quadrado sobre 2g, que é y, a altura dada, mais vazão ao quadrado, dividido por 2g ao quadrado. Se a gente considerar a vazão constante, né, a condição de escoamento crítica, vai ficar, a derivada é 1 menos a derivada da vazão aí em função a y, né, que vai ser dA dy, porque eu não conheço, isso aqui é porque eu não conheço a função A de y, né? Eu não sei como é que a área varia em relação a dy, em relação a isso. Então, simplesmente coloco isso aí. Mas eu sei que dA, que é o elemento diferencial, vai ser a largura de topo vezes o dy, que é a nossa alturinha diferencial. Então, dA dy vai ser igual a B, que é a largura de topo do canal. Então, a nossa derivada aqui da energia específica vai ser 1 menos vazão ao quadrado, largura de topo sobre G ao cubo. E isso aqui, para ser crítico, tem que ser igual a zero, tá? Então, a gente tem aí que, na condição de escoamento crítico, tá certo? Para uma seção qualquer, tem que ser válida a relação vazão ao quadrado sobre gravidade igual a área ao cubo, dividido pela largura de topo. E aí, como é que eu consigo a área aqui? Através de um levantamento de campo, né? Levantamento do leito do rio, do leito do canal. Isso aqui vale para um canal de qualquer seção para o escoamento crítico, tá certo? E aí, como é que eu determino a profundidade crítica? Através dessa relação. Sabendo a vazão, eu encontro a relação entre área e a altura de topo, né? E aí eu consigo encontrar a altura crítica, tá certo? Alguns problemas típicos que a gente tem com relação à energia específica. O primeiro problema é a determinação da altura crítica, que é o que eu quero saber, em um canal trapezoidal, se eu conhecer a vazão, a largura de fundo e a inclinação do talude. Ou então em um canal circular, quando eu conheço a vazão e o diâmetro. Ou seja, o problema 1, ele é a determinação da altura crítica em um canal que pode ser trapezoidal ou circular, onde eu conheço o valor da vazão e os parâmetros geométricos. No caso do canal trapezoidal, os parâmetros geométricos são largura de fundo e inclinação do talude. E no canal circular, o meu parâmetro geométrico é apenas o diâmetro. Então, a gente tem esses gráficos aqui, esses ábacos, que a gente consegue determinar, tá, essas profundidades críticas aí, através desses ábacos. Então, a gente consegue fazer isso facilmente, tá? No caso desse daqui, é para um canal trapezoidal, canal circular, canal trapezoidal. Então, o que é que eu tenho aqui com esse ábaco? Eu tenho um ábaco com a função tal, de tal com psi, né? O tal, ele é função da vazão, da inclinação do talude Z e da largura de fundo. E o psi, ele é função da largura de fundo, do Z e da altura crítica. Então, se eu conheço a vazão e conheço a inclinação do talude e a largura de fundo, eu consigo calcular o tal. Com o cálculo de tal, digamos, D1, eu entro aqui, encontro a função e venho até esse valor aqui. Então, esse valor vai ser o valor de psi. E aí, eu tenho a largura de fundo, tenho o talude, então eu vou conseguir calcular a minha profundidade crítica. Assim como, né, eu posso vir aqui e fazer isso para um canal circular também. Se eu conheço o diâmetro, aqui eu tenho Q sobre D, né, elevado a 5,5. Se eu conheço o diâmetro e a vazão, eu conheço esse valor. Chego aqui, encontro a curva, venho para cá e encontro o valor de YC sobre o diâmetro. E aí, encontro facilmente o valor da minha profundidade crítica dos canais. Então, esses ábacos, eles podem, né, nos auxiliar aí a fazer dimensionamentos
né, fazendo aí, servindo como chutes iniciais, né, de altura crítica, e aí a gente vai calculando esses parâmetros para poder resolver aí os nossos problemas. O segundo problema típico é a determinação da altura crítica em um canal trapezoidal, quando eu conheço a vazão, a energia crítica, né, ou a energia mínima, e também a inclinação do talude. Então, nesse caso, eu tenho esse gráfico aqui. E aí eu tenho o gráfico, conheço a vazão, a energia crítica e a inclinação do talude, eu vou achar o meu parâmetro sigma. Encontrei o parâmetro sigma, subo e chego até a curva, puxo aqui para achar o meu valor μ, onde μ vai ser Y crítico sobre a energia crítica. Então, a gente consegue determinar a altura crítica do escoamento também, tá? A gente vai fazer exemplos disso aqui na nossa aula de exercícios. O terceiro problema é a determinação da vazão de largura de fundo B, né? E inclinação do talude Z, dada a energia mínima crítica. Então, eu só conheço a energia mínima e não conheço mais nenhum parâmetro. E aí, como é que eu faço isso, né? Como é que a gente faz? Se eu conheço a energia mínima, então, eu vou aqui calcular, né? Um problema mais complexo. E aí a gente conhece a energia mínima, energia crítica, e vai chutando valores aqui, né, para poder, fazendo tentativa e erro, entrando aqui nesses gráficos, para poder conseguir determinar esse problema, tá certo? O problema 4 é a determinação da largura de fundo, se a gente conhece a vazão, a altura crítica e a inclinação do talude. Então, eu entro aqui na função psi, né, conheço a largura na função lambda, que eu conheço a vazão, eu conheço a altura crítica e conheço a inclinação do talude, né? Encontro o valor de lambda aqui, que está aqui essa função, né? Encontro o valor de lambda, chegou, desço aqui para encontrar o valor de psi. E aí, como eu conheço o Z e a altura crítica, eu determino a largura de fundo aqui do meu canal. É sempre encontrando valores e entrando no gráfico para poder obter aí, né, os valores que a gente quer determinar. Aqui é um exemplo para poder a gente resolver e fixar aqui um pouquinho o que a gente viu até agora. Um canal trapezoidal com largura de fundo igual a 2 metros, talude 3H, 3 na horizontal para 1 na vertical, coeficiente de rugosidade de Manning 0,018 e inclinação de fundo 0,003 metros por metro, escoa uma determinada vazão, de modo que, em relação a uma galeria circular, sua área molhada é 2,5 vezes maior do que a galeria, a largura da superfície livre 3 vezes maior e os números de fluido dos dois escoamentos são iguais. Sendo a vazão transportada pela galeria igual a 1,2 metros cúbicos por segundo, determine a vazão transportada pelo canal e o tipo de escoamento. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um canal trapezoidal, só esquematizar aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Eu tenho um canal trapezoidal e tenho uma galeria circular, certo? A largura de fundo do canal trapezoidal é 2 metros. Bzinho aqui é igual a 2 metros. A inclinação do talude é de 3 para 1, ou seja, o nosso Z é igual a 3. O N é 0,018 e o I0, 0,018 e a inclinação de fundo dele é 0,003 metro por metro. A vazão aqui, eu não sei, tá? Quanto é? Se eu pegar a galeria circular, aqui eu tenho o nível da água, eu vou chamar aqui de área do trapézio, e aqui eu vou chamar de área
da galeria, tá? O que é que eu sei? A área molhada do trapézio, ela é 2,5 vezes maior do que a área da galeria. A largura da superfície livre, que eu vou chamar aqui largura do trapezoidal, e aqui a largura da superfície livre do circular, né? Ela é 3 vezes maior. Então, a largura do trapézio é 3 vezes a largura de topo aqui do circular. E o número de Froude, eles são iguais. Aqui é da galeria. O número de Froude do trapézio é igual ao número de Froude do canal da galeria. A vazão aqui transportada é 1,2 metro cúbico por segundo. Eu quero saber qual é a vazão transportada pelo canal e qual é o tipo de escoamento. A única coisa que me foi dada aqui é que os números de Froude são iguais, tá? Para ambos os escoamentos. E eu sei quem é o número de Froude, né? O número de Froude é velocidade dividido pela raiz de G vezes a altura hidráulica aqui, né? Que no caso a gente transporta para a altura da lâmina d'água. E aí, com isso, a gente consegue calcular aqui nossos elementos, né? Então, Froude 1 é igual a Froude 2, escrevendo o número de Froude em termos da vazão, da largura de topo e da área, tá? Que são os parâmetros que nós temos. Então, 1 aqui é o trapézio, 2 aqui é a galeria, tá? O canal trapezoidal, e o 2 é a galeria. Então, substituindo aqui que o A1 é 2,5 o A2, né, que é da galeria, e o B1 é 3 vezes o B2, tá? A gente chega aqui que a vazão, ó, é de 2,74 metros cúbicos por segundo. Entrando aqui na relação do tal, se a gente calcular o tal é inclinação do talude vezes a vazão, e a largura de fundo foi dada, né? 2 metros. Então, o Z é 3, a vazão a gente já calculou, o Z é 3, a gravidade e a largura de fundo. Então, a gente encontra que o tal é 0,8. 0,8 chegou na curva, encontra aqui o valor de Psi, que é B dividido por Z vezes YC. Então, Psi é 1,48, né, na escala logarítmica, é igual a 2, que é o B, aqui é o Z. Então, a altura crítica é 0,45, tá? E aí, eu preciso calcular a altura d'água do fundo do canal. Vou calcular isso, quando eu quero saber a altura d'água, eu uso a tabela 8.3, né, a tabela do K2. Então, eu sei quanto é o N e sei quanto é a declividade. Quando eu encontro o valor de K2, a gente entra na tabela, né, que a gente viu lá, e encontra que o Y0 sobre B é 0,45, mas o B é 2 metros. Então, o Y0 é de 0,9. Então, o nosso Y0 aqui, ele é maior do que o nosso Y crítico. 0,9 é maior do que 45. Então, o nosso escoamento no canal, ele é fluvial, tá? Então, basicamente, esses árbitros servem para a gente conseguir calcular aí a altura crítica e classificar o escoamento, o tipo, né, do nosso escoamento. E aí, agora vamos conversar um pouco sobre o ressalto hidráulico. O ressalto hidráulico, né? A gente tem aí alguns questionamentos sobre o ressalto hidráulico. Onde ele ocorre, por que ocorre e qual a sua utilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o ressalto hidráulico. O ressalto hidráulico, ele é um fenômeno que ocorre na transição de um escoamento torrencial para um escoamento fluvial. Então, ele é a passagem do escoamento supercrítico para um escoamento crítico.
Esse escoamento, ele é caracterizado por uma elevação brusca no nível da água, né, sob uma distância curta, acompanhada de uma instabilidade na superfície, né, com ondulações e entrada de ar do ambiente e também, por consequente, perda de energia, tá, em forma de grande turbulência. Então, o ressalto hidráulico, ele é um mecanismo para dissipar energia, tá? Onde é que ele ocorre? Ele ocorre logo após uma queda brusca, que é exatamente, e ele é causado aí por essa zona de instabilidade. Então, ele ocupa uma posição fixa, tá, em um leito uniforme, se o regime for permanente, né, e ele pode ser considerado como uma onda estacionária. Quando a gente for para o laboratório, vocês vão ver o ressalto se formando, né, através de uma queda brusca dessa, que a gente consegue simular lá o ressalto hidráulico acontecendo, né, no nosso canal. Então, assim, esse fenômeno é um fenômeno local, né, e ele ocorre frequentemente próximo a comportas de regularização, ou então no pé de vertedouros de barragens, né, ou próprios vertedouros de canais também. Ele é muito utilizado como dissipador de energia cinética para uma lâmina líquida, né, e ele evita o aparecimento do processo destrutivo e erosivo nas paredes e no fundo do canal, né, porque a gente tem aí essa dissipação de energia. Quando eu tenho um regime torrencial, eu tenho uma velocidade muito grande, né, no meu escoamento, e aí eu posso danificar as paredes da superfície do canal. E aí eu causo um ressalto para que eu perca um pouco dessa energia e eu volte para velocidades mais amenas, e com isso eu diminuo a erosão que acontece ali nas paredes e no fundo do meu escoamento. Ele também pode ser feito, né, também é causado um ressalto nas estações de tratamento de água, que a gente utiliza a calha partial, né, e aí o ressalto, ele facilita a mistura dos compostos químicos que são utilizados para coagular a água, né, na coagulação, quando a gente coloca o aglutinante, o coagulante, o ressalto promove essa mistura aí através, né, dentro da calha partial. Então, ele é basicamente utilizado para dissipar energia, proteger a superfície dos canais contra o processo erosivo e também nas estações de tratamento para fazer misturas de elementos químicos, né, na água que vai ser tratada, tá certo? Então, vamos aqui, né, a descrição do ressalto. Aqui é só o corte de um escoamento, tá? Ele vem uniforme, aí quando a gente tem aqui o anteparo, que é um vertedor, tá? Que a gente viu na aula passada, esse anteparo, ele cria uma curva de remanso, né? Que é uma alta na altura da lâmina d'água, e aí a queda brusca, que gera um movimento permanente bruscamente variado, causa aí a zona de instabilidade e faz a criação do ressalto. Então, bem aqui antes do ressalto, o regime ele é torrencial. E logo após o ressalto, o regime é fluvial. A gente tem essa transição aqui do torrencial para o fluvial, né, quando a gente tem aqui uma altura menor do que a altura crítica, aqui a altura é maior do que a altura crítica, a velocidade aqui é maior do que a velocidade crítica, a velocidade aqui é menor do que a velocidade crítica. Tá? Então, a gente tem aí essas características, né, que o ressalto faz com que a velocidade diminua e que a altura da lâmina d'água aumente. E aí a gente vai conseguir visualizar isso aqui, né, lá na nossa prática de laboratório, que eu espero que aconteça na semana que vem. Então, vamos descrever um pouco aqui do nosso ressalto, tá? Existe uma diminuição, né, da velocidade média do escoamento, na direção do escoamento, porque a gente tem uma turbulência acentuada, né? Aqui eu tenho um regime torrencial, que é o regime inicial, a velocidade V1, e aqui a velocidade V2. A velocidade V1, ela é maior do que a velocidade V2, tá? O escoamento vem rápido, aí gera o ressalto e aí termina com uma velocidade menor. A altura Y1, ela é menor do que a altura Y2. O regime é torrencial, então ele chega aqui, ó, menor do que a altura crítica, a altura do fluvial é maior do que a altura crítica, que é o nível crítico, né, que seria o nível para o escoamento ficar no nível crítico.
A agitação dessa massa d'água, né, favorece a penetração do ar dentro do escoamento e isso favorece o aparecimento de bolhas de ar. Eu não sei se vocês já tomaram banho de cachoeira, mas logo que a água cai, né, da cachoeira que cai dentro do rio, a gente tem uma queda d'água muito brusca e aí, logo após essa queda d'água, a gente sente uma zona, tipo um redemoinho, né, só que é meio vertical. E aí, se você ficar ali, você fica meio perdido sem saber o que está acontecendo. Ali é a zona de ressalto, né? Você tem a queda d'água, você tem a zona de instabilidade, logo após você vê, mais na frente, o rio é bem calminho, né? Porque ali naquela queda d'água se perdeu muita energia, tá certo? É a turbulência que é criada no interior do ressalto e o movimento desses rolos d'água produzem uma dissipação de energia, ó. Que ela está bem aqui. Eu tinha uma energia aqui, que a energia é a soma da profundidade da água com a energia cinética, e eu tenho uma outra energia aqui, profundidade mais uma energia cinética. A energia cinética aqui bem menor do que a inicial, ó, e a profundidade maior do que a profundidade inicial. Então, eu tenho essa perda de carga aqui, que é a diferença da carga no ponto de início, né, onde eu ainda tinha um escoamento torrencial, e a carga no ponto onde o escoamento ele vira fluvial. Então, o ressalto estacionário, né, ele fica confinado entre duas seções. A seção de montante é torrencial e a seção de jusante é um escoamento fluvial. As alturas d'água, né, que são a Y1 e Y2, elas são chamadas de alturas conjugadas do ressalto e são um parâmetro super importante para que a gente caracterize o ressalto como um dissipador de energia, tá? Essas alturas conjugadas, elas não são as mesmas alturas lá do gráfico da energia crítica, não. Ali a gente não tem perda de energia, aqui a gente tem. Então, não confundir com as alturas correspondentes. Da curva vezes Y, tá? Então, não confundir com aquelas alturas lá. Ali eu não tinha perda de energia, aqui no ressalto eu tenho. O ressalto, ele é feito, né, ele é projetado para que eu perca energia no meu escoamento e eu passe o escoamento de um regime torrencial para um regime fluvial. Então, a diferença entre as cotas na linha de energia vai ser a nossa perda de carga. Então, a perda de carga aqui, a carga na entrada do ressalto, ela é igual ao Y1 mais V1 ao quadrado sobre 2G. A energia na saída do ressalto é o Y2 mais o V2 ao quadrado sobre 2G. A perda de carga, então, é a diferença. É 1 menos E2, o que eu tinha e o que eu fiquei, né? Então, ou E1 é igual a E2 mais a perda de carga. Se a gente aplicar aqui no sentido do escoamento, é isso, né? O E1 é tudo isso aqui. Isso aqui é o E2. E isso aqui é a nossa perda de carga. Então, a perda de carga é o E1 menos o E2. Então, é isso menos isso. Se a gente conhecer a altura da água e a velocidade antes e depois do ressalto, a gente consegue saber quanto de energia, né, a gente dissipou nesse fenômeno, tá bom? E aí a gente tem os tipos de ressalto, né? O primeiro ressalto que a gente vai ter aí, quem vai classificar o ressalto quanto ao tipo é o número de Froude, tá? O número de Froude é quem vai caracterizar o nosso escoamento, o nosso ressalto hidráulico. E o número de Froude, né, a gente sabe que ele é função da altura da lâmina d'água. Froude é igual a velocidade dividido pela raiz de G vezes a altura da lâmina d'água, né? Então, eu tenho aqui o Froude aqui, que a gente vai observar, é o Froude no escoamento torrencial, tá? Então, a gente vai medir a velocidade 1. Então, o Froude 1 aqui é a velocidade 1 no escoamento torrencial dividido pela raiz de G vezes Y1. Então, conhecendo a velocidade e a altura, a gente consegue calcular aqui o número de Froude 1. E aí, se esse número de
fluido tiver entre 1 e 1,7, ele é um ressalto ondulado. Então, o ressalto ondulado, ele é a transição entre o escoamento torrencial e o fluvial e ocorre de forma gradual, né, onde as perdas de carga são essencialmente por conta do atrito nas paredes e no fundo do canal. O segundo tipo de ressalto é o ressalto fraco. Mais uma vez, sempre o fluid 1, tá? É sempre o fluid de montante, é sempre o fluid no regime torrencial. No ressalto fraco, ele ainda tem um aspecto ondular, mas existem zonas de separação na superfície livre líquida, né? E as perdas de carga, elas são baixas. E aí ele se encontra entre 1,7 e 2,5, tá? Em geral, né, para o fluid menor do que 2,5, a gente não considera ainda o ressalto como um fenômeno propriamente dito. Então, tanto o ressalto ondulado quanto o ressalto fraco, eles não são utilizados para dissipar energia. Quando a gente vai para o terceiro tipo de ressalto, que é o ressalto oscilante, aí a gente já tem o fluid entre 2,5 e 4,5, e aí ele já se apresenta sobre o seu aspecto típico, né? Então, nessa faixa, o ressalto ele tende a se deslocar para jusante e ele não guarda posição junto à fonte geradora, né? Então, a gente tende aí a ter esse deslocamento. O jato dele, ele é oscilante. E o último tipo é o ressalto estacionário, que ele possui aí números de fluid entre 4,5 e 9, né? E a dissipação de energia aqui varia de 45% a 70% da energia disponível a montante, tá certo? Então, é bem interessante. Caso o fluid bem maior do que 9, né, caracteriza o ressalto forte, ele normalmente não é utilizado em construções hidráulicas por conta dos efeitos colaterais, né, sobre as estruturas de dissipação, como abrasão, né, processos abrasivos, ou cavitação. Então, para fluid maior do que 9, a gente tem o ressalto forte, mas ele não possui aplicação prática na hidráulica. Por quê? Porque ele pode cavitar, gera abrasão e pode gerar cavitação, porque vai ter muito ar, né, dentro ali do escoamento. Então, a gente vai ver aqui o conceito agora de força específica, tá? A força específica como um problema importante, né, no estudo do ressalto, a gente tem aquele que é relativo ao relacionamento, né, a relação das alturas conjugadas para uma dada geometria do canal e uma certa vazão, né? O escoamento aqui, ele é bruscamente variado e ele é acompanhado também de uma mudança brusca na força isostática. Então, por isso, o estudo ele deve ser feito a partir do teorema da quantidade de movimento aplicado aí ao líquido, né, que seja confinado a um volume de controle aí limitado pelas alturas conjugadas. E as alturas conjugadas são Y1 e Y2, né? São as duas alturas do ressalto, a inicial e a final. Então, quando a gente aplica o teorema da quantidade de movimento sobre um volume de controle, né, a gente sabe que o somatório das forças em X é o volume vezes a massa específica, vezes a velocidade e a derivada da área, né? Que é velocidade vezes aceleração. Massa vezes velocidade, quer dizer. E aí, o que a gente tem? Né? Na direção X, a gente tem a força F1 e a força F2. O ângulo entre elas é de 180 graus ou 0 graus, né? Então, porque elas estão contra ou a favor da velocidade. Aqui. Então, a força em função de Y, né, ela é uma função da vazão ao quadrado, dividido pela gravidade vezes a área, mais o Y, né, Y barra vezes a área. E isso aqui a gente chama de força específica. E o nosso Y barra é a altura do centro de gravidade
da seção, tá certo? Esse Y barra é a distância vertical, desde a superfície livre até o centro de gravidade da seção molhada. A distância vertical lá até o centro de gravidade da seção molhada. Se a gente fizer o Y igual a zero, né? A força específica também é chamada de impulsão total, tá? A gente pode ter essas duas nomenclaturas, tanto força específica como impulsão total. Se a gente fizer o Y igual a zero, né, nessa curva da força específica, a força vai tender ao infinito. Se o Y tender ao infinito, a força também tende ao infinito. Se o Y for o crítico, a força aqui é a força mínima, né? Ó, daqui o Y crítico, a gente tem a menor força, né? Aqui é a seção transversal e aqui é o gráfico força vezes a altura. E para um dado valor de F, a gente tem Y1 e Y2, né? Para haver ressalto, Y2 sobre Y1 tem que ser maior do que 1. Por quê? Porque a altura aqui conjugada inicial tem que ser menor do que a altura final, né, após o ressalto, tá certo? Então, para haver ressalto, as alturas conjugadas, a jusante por montante tem que ter uma relação maior do que 1. Quando a gente tem canais que não são retangulares, né, para seções, por exemplo, trapezoidais, simétricas, com largura de fundo, inclinação de talude, a gente pode fazer um desenvolvimento adimensional da equação da força específica a partir de algumas considerações geométricas, né? Tipo, a força de pressão isostática, ela vai ser o peso específico vezes a altura do centro de gravidade, né, que é o γh, vezes a área, né? Força é pressão vezes área. Então, aqui substituindo a área, né, a gente tem isso, substituindo o peso, a altura do centro de gravidade e a área, a gente fica com essa relação. A força específica, então, na seção, ela fica vazão ao quadrado sobre GA1 mais Y barra 1 a 1 igual a isso tudo na seção 2 também, né? E aí, só substituindo aqui quem é cada valor, o número de Freud, ele é velocidade ao quadrado, o número de Freud ao quadrado, aqui no caso, né, sobre a gravidade vezes a altura hidráulica, onde a altura hidráulica aqui é a área dividido pela largura de torno. Substituindo e velocidade é vazão sobre área, né, substituindo esses dois aqui, e substituindo também em função da largura de fundo e da inclinação do talude, né, para o canal trapezoidal, que a gente já fez essas substituições. Então, a gente chega aí à conclusão que a equação, ela pode ser adimensionalizada em função de 3 adimensionais, né? O número de Freud na seção do escoamento torrencial, a relação das alturas conjugadas, que é Y2 sobre Y1, e a relação de aspecto, né, da seção, que eu chamei de M maiúsculo, que lá no canal, quando a gente estava trabalhando com regime uniforme, era Y0 sobre B, né, e era o Mzinho. Então, aqui eu só chamei de M maiúsculo para dar essa diferenciação, que é Y1 sobre B. E aí a gente tem, né, esta pequena equação aí para relacionar esses parâmetros, né? Então, a equação que foi adimensionalizada em função desses 3 parâmetros adimensionais, se ela for desenvolvida, ela se torna isso aí, né? E aí a gente pode até fazer um gráfico também que representa esses valores, né, de Y para valores de Freud e valores da razão de aspecto, que são as raízes positivas, né, da equação. E a gente pode trazer essa relação das alturas conjugadas em função do Freud e da razão de aspecto da seção para canais trapezoidais. Eu nem trouxe esse gráfico, não, mas eu posso até apresentar para vocês depois. A perda de carga no ressalto, como eu já falei, né, ela vai ser dada pela diferença entre a energia na seção de montante, onde o escoamento é torrencial, e a energia na seção de jusante, onde o escoamento ele é fluvial. E essas energias são dadas pela altura mais a carga cinética, tá?
No canal que seja retangular, a diferença aqui de energia, então, vai ser y2 menos y1 ao cubo dividido por 4, y2, y1, né? Porque a gente vai aqui fazendo velocidade, vazão é igual a velocidade vezes a área é b vezes y, né? E velocidade é vazão sobre by. E as vazões são iguais. E aí, dividindo todo mundo, a gente tem essa relação, tá? Então, a perda de carga no ressalto, ela é a diferença, né, da energia antes e depois do salto. O comprimento do ressalto, que é essa largura aqui, LJ, tá? Diferentemente da perda de carga, o comprimento de um ressalto estacionário, ele é bem definido e ele se situa ali normalmente entre 5 a 7 vezes o valor da altura, né? Que é y2 menos y1, que seria a altura do ressalto em si. Então, assim, esse gráfico, ele é um gráfico adimensional do comprimento do ressalto para canais retangulares em função do número de fluid na entrada do ressalto, tá? Se a gente observar, as faixas de desempenho do ressalto, elas são em função do número de fluid, né? Que aqui está o número de fluid, ó, de 0 a 1 e pouco, a 1,5, ele é ondular. De 1,5 a 2,5, ele é fraco. De 2,5 a 4,5, oscilante. De 4,5 a 9, ele é um ressalto estável. De 9 a 13, ele tem um desempenho aceitável. E maior do que 13, né, a gente tem um ressalto forte e é uma bacia de dissipação dispendiosa, né? A gente tem aí, podemos ter problemas, né, de dissipação. Então, se a gente observar, né, as faixas de desempenho do ressalto são função do número de fluid, e entre 4,5 e 10 aqui, mais ou menos, a gente tem a faixa normalmente utilizada para projetos de dissipação de energia, tá? E nessa faixa, o comprimento do ressalto, ele é cerca de 6 vezes o valor, né, da altura alternada no regime fluvial, tá? Então, o comprimento aqui na faixa de fluid entre 4,5 e 10, o comprimento do ressalto, ele é aproximadamente 6 vezes aqui o Y2, tá? Que é o comprimento horizontal, né, dele. E aí, como é que a gente faz isso? A gente calcula aqui o valor de fluid, entra no gráfico, chegou no gráfico, encontra aqui o valor de LJ sobre Y2, e aí a gente vai, se a gente pegar do 4,5 até o 10, ó, que é essa faixa aqui, do 4,5 ao 10, basicamente a gente tem aí, ó, aproximadamente 6 vezes, né, o Y2. Esse é o comprimento, é a largura, né, é a extensão aí do nosso ressalto hidráulico. Para finalizar aqui, a gente vai calcular a eficiência do ressalto, né, que nada mais é do que a capacidade de dissipação de energia mecânica do escoamento torrencial. Então, a eficiência do ressalto, ela é dada pela diferença de energia dividido pela energia específica a montante, que é quando a gente tem um escoamento torrencial. Ou seja, é o tanto de energia que eu perdi em relação à energia que eu tinha. Multiplicado por 100, isso aí vai dar a nossa eficiência do ressalto. Então, só lembrando, né, a nossa altura do ressalto Y2, que é a altura pós-ressalto, ela é sempre menor do que seria a altura correspondente ou a altura alternada de Y1, né, caso não houvesse ressalto, que é a situação onde a gente tem lá que a gente viu anteriormente, né, lá no gráfico de energia. Então, sempre que há ressalto, eu tenho perda de energia. Então, as minhas alturas conjugadas do ressalto são diferentes das alturas alternadas ou das alturas correspondentes que a gente viu. Então, na próxima aula a gente vai ao laboratório, eu acredito, ou então a gente vai fazer exercícios, eu ainda não sei dizer a vocês, né? A gente finalizou aqui basicamente o nosso conteúdo, agora a gente tem aí só mais
que fazer exercícios, né, para relembrar aí tudo que a gente viu até agora nesse nosso semestre.